Assalamu alaikum, bem-vindos Além das Pirâmides. Hoje vamos até Alexandria. Vamos mostrar para vocês as catacumbas. Onde elas foram descobertas? O que são as catacumbas? Muitas pessoas têm no seu itinerário incluído de Alexandria justamente as catacumbas. Vamos a isso. As catacumbas foram descobertas acidentalmente lá em 1900. Quando um burrinho desapareceu assim no solo. É isso mesmo. Foi um fato que aconteceu. E aí, o que se passa? O que temos aqui? Essas catacumbas, elas constituem o maior cemitério romano conhecido no Egito. É uma das últimas grandes obras de construção dedicadas à religião do Antigo Egito. As catacumbas demonstram bem a união naquela época, a fusão da época faraônica com a greco-romana. As catacumbas, elas possuem 3 camadas de túmulos ali dentro e câmaras. Eu já entrei lá e é toda cheia de buraquinhos, gente. É verdade. Nem todo mundo se sente bem ao entrar, porque lembra que está dentro de um cemitério. Então, ela possui 3 camadas de túmulos e câmaras escavadas na rocha a uma profundidade de 35 metros. O nível mais inferior é inundado e é inacessível, como ali Alexandria, toda banhada pelo mar Mediterrâneo, lá por baixo da terra, muitos túneis antigos estão inacessíveis justamente por estarem inundados. A entrada, ela é feita por uma escada em caracol. Os corpos dos mortos teriam sido baixados com cordas naquela época, tipo, em vez de ser um baldinho, vou buscar o... Pronto, para que eles colocavam ali, não é? Por que um buraco tão fundo? Para não serem roubados, usurpados e etc. Então, resolveram fazer um túnel, um gênero de poço com uma escada de caracol, e então eles desciam o corpo do morto lá para baixo. A escada, ao final dessa escada de caracol, né, desse poço, ela leva um gênero de uma rotunda, onde tem um poço central, onde penetra a escuridão ali. Durante a era dos imperadores antoninos, século II depois de Cristo, olha só, gente, foi quando eles usavam esse túmulo para colocar lá, fazer de cemitério. O local foi usado como uma câmara mortuária do século então II até o século IV. Antes de ser redescoberta então em 1900, quando o burrinho caiu no poço. Até o momento, 3 sarcófagos foram encontrados juntamente com os outros restos humanos e animais que foram adicionados também a este poço cemitério. Então, aí vemos já a junção de uma era faraônica, já tinha lá uns túmulos, e eles acabaram, viram que aquela ideia, então, afinal, não era só dos romanos, de escavar assim tão fundo e já guardar ali um sarcófago. Acreditas que as catacumbas, elas eram destinadas apenas a uma família importante, tipo um mausoléu, mas não está muito claro. Ao longo dos 300 anos em que a tumba esteve em uso, mais câmaras foram cortadas na pedra, parecendo uma colmeia. Aquilo realmente parece uma colmeia, com tantos buraquinhos arredondados, né? Que poderia então acomodar mais de 300 cadáveres. Ao descer a escada, está o que chamavam na época romana de triclínio, uma tipo sala de jantar formal do edifício romano, né? Nos edifícios romanos também tinham esse tipo de camas que eles ficavam encostados comendo as uvas. Lembram disso nos filmes? Então, o triclínio é então essas 3 peças em forma de sofá, onde eles tinham ali as suas refeições, vinham os escravos e traziam as suas refeições. Ela é a peça central das catacumbas. A decoração ali também é típica de um estilo alexandrino, onde mostra ícones funerários nas paredes, né? Tem símbolos egípcios, tanto egípcios como gregos, como romanos. A porta da câmara interna é ladeada por figuras que representam Anubis, o deus egípcio dos mortos, mas ele está vestido como um legionário romano e ostenta uma cauda de serpente que representa Agathos Daimon, uma divindade grega. Então houve uma fusão ali de vários deuses que foram passando, né,
com os séculos, primeiro a era faraônica, em que dizia ali o deus Anubis, o deus da morte, e então veio o grego e disse outra coisa, esse agora passa a se chamar diferente, e o romano ainda incrementou. Então ficou uma mistura, umas figuras completamente distintas. Depois aquilo até começou a se tornar pequeno, não é? Talvez pelas guerras, tem épocas que havia muitos corpos, e às vezes se encontrou 2 ou 3 corpos numa mesma abertura na rocha. Depois que eles colocavam, era como se fossem gavetas, não é? Eles selavam com gesso, uma placa de gesso. A maioria das paredes, elas não têm adornos, elas são lisas, normais, né? Feito com aquele material antigo, escavado na rocha. Quase todas as pinturas até desapareceram e ficaram invisíveis, porque ali é um poço, não é? Mais úmido, difícil de manter as pinturas. Havia também uma outra escada que se ligava a essa escada principal, um caracol. Ela ia dar ao salão Caracalla. O salão Caracalla, ele continha ossos de cavalos. Então, a cavalaria daquelas famílias importantes que foram enterradas ali eram enterrados também. Eram então os túmulos criados para os cavalos do imperador naquela época, do imperador Caracalla, no século II. As catacumbas foram nomeadas Kom el Shokafa. Significa isso, Kom el Shokafa. Significa monte de cacos. Mas por que um monte de cacos? Então, mas não é um túnel que vai ligar ali a um cemitério por baixo da terra? Porque a área costumava conter um monte de cacos de terracota, barro, sabe aqueles jarros de barro? Pois é, que consistia então principalmente a matéria-prima desses jarros e desses objetos. Naquela época era tudo feito mais ou menos de barro, e esses objetos eram deixados por quem visitava os túmulos. Eles sempre levavam comida, vinho para consumo, porque durante a visita, do ato até funerário, eles serviam alimentos, serviam comida, serviam vinho. Mas eles não gostavam de levar esse pote de barro de volta para casa, e então eles achavam que aquele lugar era um lugar assim dos mortos, e eles pegavam e eles quebravam todos esses jarros, e ali se encontrou muitos cacos quebrados de jarros feitos com este material. E é essa história das catacumbas que vocês, quem visitar o Egito e quiser conhecer, fica em Alexandria, e é uma das passagens obrigatórias para conhecer. Tem pessoas que são meio claustrofóbicas e não vai gostar de descer aquilo tudo. Eu gostei, não me senti mal, mas é cansativo. E fiquem aí com as imagens e os vídeos das catacumbas de Kom el Shokafa. E é tudo por hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.